E aí, galerinha do 8º ano? Gostaram da nossa aula? Vamos continuar? Vamos lá, todo mundo preparado, deu para tomar aquela água, respirar fundo e voltar aqui comigo, tá? Desta vez, o tema da aula é gênero, reportagem, fato e opinião. Detalhe, continuamos com a esfera jornalística, tá? Pegando o gancho aí da notícia, vamos também comentar um pouquinho sobre a diferença entre esses dois gêneros, que são da esfera jornalística, mas tem estruturas diferentes, ok? Então, vamos lá ao cronograma da nossa aula, 30 minutinhos, gênero reportagem, distinguir em texto jornalístico um fato da opinião relativa a esse fato. Vamos identificar fato, vamos identificar opinião, ok? Vou explicar para vocês por que a gente vai encontrar isso aqui no gênero reportagem, beleza? Vamos lá? Então, vamos começar um pouquinho sobre as características gerais do gênero reportagem. O que é a reportagem, beleza? Vamos recapitular um pouquinho sobre esse conceito, essas características, essa estrutura. Bom, a reportagem, esfera jornalística, ok? Estamos aí, vimos a notícia que também é da esfera jornalística, então a reportagem ela também está aqui no campo do jornalismo. Faz uma análise detalhada de fatos ligados à sociedade em geral. Para tanto, costuma apresentar fontes de informação, depoimentos e declarações de especialistas, o que confere mais credibilidade ao que está sendo afirmado. Então, na reportagem eu tenho pesquisa, eu tenho aprofundamento, eu tenho um estudo do jornalista, tá bom? Do veículo de comunicação para transmitir essa informação ao meu leitor. Diferente da notícia, né? Que ela trabalha ali com imediatismo, com fatos da atualidade ou previsto para acontecer em breve, tá bom? Por isso que ela é mais curta, até mesmo porque ela não tem tempo de se aprofundar tanto para passar essa informação. Objetivo de promover uma discussão sobre um tema socialmente relevante. Por isso que a reportagem ela vai trazer aqui fatos e no seu desdobramento, perdão, ela vai trazer alguns argumentos, um pouquinho a opinião aí, né, o posicionamento desse redator sobre aquele fato. Escrita em primeira e terceira pessoa, traz uma linguagem simples, clara e dinâmica, principalmente quando eu tenho, levando em consideração que o público é um público geral, tá certo? E quando ela é destinada a determinado público, por exemplo, um público mais jovem, então a gente ainda tem uma linguagem ainda mais simples, tá certo? E eu tenho uma sequência textual narrativa e explicativa. Por quê? Narrativa, ela vai trazer mais detalhes, mais informações e vai explicar essas informações, beleza? Então vamos lá, professora, quando eu trabalho nessa esfera jornalística, eu acho tão parecido notícia e reportagem, e agora? E agora, anota aí, vamos lá, vamos começar aí a diferenciar esses dois gêneros textuais que estão tão presentes na nossa vida, tá bom? Então vamos começar com a notícia. Ela é objetiva, impessoal, sempre vai estar lá na terceira pessoa, tá? Impessoal, porque o propósito é apenas informar, levar informação à população. Objetiva, impessoal, curta e estrutura mais rígida, tá certo? Por ser curta, ela tem que ter essa estrutura mais rígida, mais fechadinha, mais inflexível. Tema mais definido, mais concreto ali, mais direcionado, mais direta e sempre na terceira pessoa, tá bom? Então anotem aí as características gerais da notícia e vamos ver agora as características gerais da reportagem. Ela pode ser objetiva e subjetiva, tá bom? Olha aí, eu já tenho uma flexibilidade, estão vendo? Ela é opinativa porque ela vai pesquisar, vai se aprofundar, vai trazer as informações de maneira mais detalhada e ali sutilmente vai revelando suas intenções, seu posicionamento e vai trazer uma discussão para esse leitor. Mais ampla e de estrutura menos rígida, tá? Ela é bem maior, diferente lá da notícia que é mais curta. Tema mais abrangente, precisa de mais tempo para ser elaborada, porque tem que ter pesquisa, tem que ter estudo, aprofundamento. E
ali, quando eu coloquei sempre em terceira pessoa, mas vocês viram também que ela pode ser em primeira pessoa. Então, coloque aí primeira ou terceira pessoa do discurso, beleza? Então, vamos lá, levando em consideração esses comentários que eu coloquei, que vocês também já estudaram sobre o gênero notícia nas aulas anteriores com os nossos outros professores, e o que vocês já têm aí de bagagem, eu quero ver se vocês conseguem marcar as alternativas corretas, tá? Alternativas corretas. Dentre as afirmações abaixo, marque as alternativas que contêm características do gênero reportagem. Vamos lá, pessoal, 30 segundinhos para vocês. Vamos ver se vocês conseguem na tela, por favor. E aí, conseguiram? Tenho certeza que sim. Vamos lá, coloquem o certinho que nós vamos corrigir agora. Eu tenho certeza que todo mundo vai colocar só aquele certinho, né? Ah, professora, eu não acertei. Não tem problema, apaga, coloca o certo. Estamos aqui para isso, não é isso? Consertar os nossos erros. Letra A, presença de título e subtítulo? Sim, uma reportagem sem título, sem subtítulo? Não, né? Então tem que ter sim o título, assim como a notícia, o título é direto, bem chamativo, tá? Eu tenho o subtítulo que traz um pouquinho mais dessas informações, como se fosse um título mais expandido, com um pouquinho mais de informação. Linguagem informal? Não, pessoal. Ele pode até ter uma linguagem simples, tá certo? Sem ser muito rebuscada, adequando ao público. Mas informal não, tá? Tem linguagem formal. Esfera literária? Não. Eu comentei com vocês, lá no jornalismo a gente tem a crônica, né? A crônica que nasceu lá no campo jornalístico, ela sim tem uma esfera literária. A reportagem não, nem a reportagem nem a notícia tem esse propósito, tá? Letra D, apresenta fontes de informação, depoimentos e declarações de especialista? Sim. Sim, 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 sim. Por isso que ela demora para ser elaborada. Ela precisa de estudo, de pesquisa, tá bom? O formato é sempre impresso e com modalidade escrita? Não, mais uma vez. E as novas tecnologias estão aí para quê? Tá? Você pode encontrar a notícia, a reportagem, qualquer gênero textual hoje em diversas modalidades, tá bom? E o jornal televisivo? Também vocês podem encontrar uma reportagem lá. Então, nem sempre só impresso e modalidade escrita, viu? Audiovisual também pode ser encontrado aí. Tem como objetivo entreter o interlocutor? Não, porque o objetivo dela não é literário, né? É de informar, passar conteúdo, informação, tá bom? Levantar questionamentos, opinião. Então, nem pensar. Letra G, divulgar ao público informações detalhadas sobre um fato de interesse geral? Com certeza, tá bom? Então, vai trabalhar com o assunto, com temas de interesse da população. Promove discussão sobre um tema de relevância social? Claro, com informações mais detalhadas, com estudo, com dados, com entrevistas, tá bom? Tudo isso para pautar e trazer mais credibilidade a essa reportagem. Vamos aqui à nossa reportagem, vamos ler aqui o uso de máscara na prevenção do novo coronavírus. Antes da pandemia causada pelo novo coronavírus, era quase impensável ver grande parte da população usando máscaras de proteção na rua. Contudo, a situação mudou, principalmente após o governo do estado tornar o seu uso obrigatório. Mesmo assim, ainda há dúvidas de parte da população quanto à necessidade e ao benefício de seu uso. Por que usar máscaras faciais para proteção?
A Covid-19, doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, é transmitida principalmente por meio do contato com pequenas gotículas que contêm o vírus e são expelidas por pessoas infectadas. Elas entram em contato com as nossas vias aéreas e o novo coronavírus pode começar a se multiplicar em nosso corpo. Portanto, o uso de máscaras é importante como medida de proteção tanto para você mesmo quanto para outras pessoas ao seu redor. As máscaras funcionam como uma barreira física para a liberação dessas gotículas no ar quando há tosse, espirros e até mesmo durante conversas. Seu uso é importante principalmente em locais em que não é possível manter uma distância mínima de segurança. Apesar de sua eficácia, seu uso deve ser acompanhado de outras medidas de proteção, como limpeza frequente das mãos e distanciamento físico de 2 metros de uma pessoa para outra. Existe alguma comprovação da eficácia das máscaras? Sim. Diversos estudos sobre isso foram publicados ao longo dos meses de pandemia. Segundo a OMS, em cenários como o Brasil, onde há transmissão comunitária, a indicação do uso de máscara sempre que as pessoas saírem para ambientes coletivos fora de casa. Além disso, em junho foi publicada em uma das mais conhecidas revistas médicas do mundo uma meta-análise sobre o uso da máscara e outras medidas de proteção. Esse tipo de estudo é de extrema relevância, pois analisa vários outros artigos já publicados e os compara a fim de chegarmos a uma conclusão mais sólida sobre o assunto. Nele, foi comprovada a eficiência de algumas medidas, como o uso de máscara de proteção, o distanciamento social de pelo menos 1 metro em locais públicos e o uso de óculos de proteção. Beleza? Muito interessante, né, essa reportagem aí. Um tema relevante, de conhecimento social, extremamente importante no momento em que nós vivemos, tá? Principalmente para aqueles que ainda têm dúvidas sobre o uso da máscara e sobre sua eficácia. Vamos lá. Uso de máscara na prevenção do novo coronavírus. De que trata a reportagem lida? E aí? Acabei de ler a reportagem para vocês, vamos ver. Letra A. Sobre a infecção por coronavírus. Fala especificamente só sobre a infecção, como é que a gente pega a doença? Não. Está assim muito amplo, né? Muito aberta essa informação aí, esse item. B, sobre a obrigatoriedade no uso das máscaras contra o novo coronavírus? Sim, ela foi obrigatória, mas é sobre isso? Letra C, sobre a importância do uso de máscara como meio de prevenir a infecção do novo coronavírus? Sim. Mas vamos ver o que está aqui sobre a ineficiência. Ineficiência do uso de máscara como meio de prevenir? Sério? Pelo que eu entendi lá na reportagem, ele fala sobre a eficiência, sobre o quanto ela pode ajudar, pode auxiliar na prevenção da doença. Então, ineficiência aqui, que está descrita na letra D, não. Então, volta lá para a letra C, que de fato ela é a correta, tá certo? Sobre a importância da máscara para prevenir a doença. As reportagens podem servir para apresentar informações para o público leitor, daí serem expositivas, ou para apresentar comentários, daí serem argumentativas. A reportagem lida, informa ou comenta mais? Justifique sua resposta. E aí? Na reportagem que nós acabamos de ler, a gente só tem informação ou a gente tem um pouquinho de argumentação? Com o propósito de convencer, levantar um pouquinho esse pensamento crítico do meu leitor. Bom, no corpo da notícia ela traz bastante comentários, tá? Bastante informação importante, relevante, porém, né, ela é mais informativa, pois apresenta as informações sobre a importância do uso correto da máscara a fim de prevenir a contaminação do coronavírus, trazendo dados de artigos publicados em revistas importantes de ciência, incluindo o posicionamento da OMS sobre o assunto. Então, ela traz muita informação aí. Além de dizer que ela é importante, justifica porque, né, foram feitos testes, dados, pesquisas, e ainda tem aí a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, colocando-se a favor do uso dessas máscaras. Tá bom? Terceira,
No início do texto, afirma-se que há obrigatoriedade quanto ao uso de máscara por parte da população em geral. É possível inferir que tal reportagem foi criada com que propósito? Antes da pandemia causada pelo novo coronavírus, era quase impensável ver grande parte da população usando máscara. Contudo, a situação mudou, principalmente após o governo do estado tomar esse uso obrigatório. Por que ele passou a ser obrigatório, né? E por que essa reportagem foi criada? Com que propósito? Bom, pessoal, criar uma opinião nos leitores sobre a importância do uso de máscara. Por quê? Porque ainda tem aqueles que duvidam, que não sabem se elas realmente são eficazes, se elas realmente ajudam em alguma coisa, tá bom? Então, esse aí foi o propósito de ajudar, de auxiliar aqueles leitores que ainda estão em dúvida. É possível perceber, olha só a pergunta de número 4, como a gente vai conseguir até responder aí melhor. É possível perceber que a reportagem tem como um público a população em geral, porém podemos direcioná-la mais especificamente para um grupo. Qual seria ele? Pessoal, principalmente aqueles que ainda têm dúvidas sobre o uso da máscara, sobre a sua eficiência. Será que elas ajudam mesmo? Se elas protegem? Se elas me resguardam da doença? Então, a reportagem aí, ela tem esse propósito de alcançar mais esse grupo que ainda está em dúvida, que ainda não sabe. Então, seria para a parte da população que ainda tem dúvidas quanto ao uso da máscara, bem como a sua importância e eficácia. Isso aqui, para quem ainda tem dúvidas, é maravilhoso, já dá para esclarecer bastante. Inclusive, levantar aí uma reflexão sobre se eu devo ou não utilizar essa máscara. Quinta. A reportagem costuma ser dividida em tópicos ou seções. Uma forma melhor de expor a organização do texto e a apresentação das ideias que serão informadas ao leitor. No tópico, por que usar máscara de proteção? Os jornalistas afirmam que as máscaras são consideradas uma barreira... No tópico, por que as máscaras de proteção? Os jornalistas afirmam que as máscaras serão consideradas uma barreira física. Por quê, pessoal? Lá no finalzinho do tópico, né, ali, ó, no último parágrafo, ele diz assim, ó, as máscaras funcionam como uma barreira física para a liberação dessas gotículas do ar, quando há tosse, espirros e até mesmo durante conversas. Mas por que ele coloca essa afirmação? Mais acima, no primeiro parágrafo, ele explica, né, porque a COVID, ela pode ser transmitida por pequenas gotículas que contêm vírus. Portanto, uma pessoa contaminada pode expeli-las e contaminar outras pessoas. Tá aqui. Então, o uso da máscara é como uma barreira física, impede que a pessoa contaminada, né, coloque essas gotículas que contêm o vírus aí em exposição no ar e aquele que não foi contaminado tenha um contato com elas. Então, a barreira física, tanto para quem está contaminado como para quem não está, ok? Observe a parte destacada no fragmento da reportagem. Trata-se de um fato. Destaque a opinião do leitor em relação a esse fato. Vamos lá. A opinião do locutor, a opinião do locutor, do redator, da pessoa que escreveu a reportagem. Por que usar máscaras faciais para proteção? Olha o fato. A COVID, doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, é transmitida principalmente por meio do contato com pequenas gotículas que contêm o vírus e são expelidas por pessoas infectadas. Então, pessoal, olha só, isso aqui é o fato. Todo mundo sabe como é que acontece a transmissão do coronavírus, tá bom? Então, esse é o fato. Qual é a opinião aqui? Qual é a opinião do locutor, do redator? Quando ele coloca isso aqui, ó. Portanto, o uso de máscara é importante como medida de proteção, tanto para você mesmo quanto para as pessoas ao seu redor. Então, ele tem um fato e sobre esse fato ele tirou a opinião. Não existe opinião sem fato. Eu só tenho uma conclusão, uma opinião formada a partir de um fato. Qual é o fato? Como é que é feita a transmissão do coronavírus? Através de gotículas contaminadas. E o que eu concluo sobre isso? Então, qual é a minha opinião? Então, eu devo me proteger, devo usar máscara, porque ela vai funcionar como uma barreira física, vai me auxiliar aí na proteção dessas gotículas contaminadas. Estão percebendo? Fato e a opinião. O fato, ele sempre, a opinião aí sempre vem de uma conclusão, de uma consequência de um fato. Beleza?
Existe alguma comprovação da eficácia das máscaras? Na seção que trata sobre a comprovação científica do uso das máscaras, que estratégia foi usada para reforçar a ideia de que o uso desse instrumento é eficaz? E aí, o que foi que eles utilizaram aqui na reportagem, na estrutura dessa reportagem, que comprova que a máscara de fato ela protege, né? Que ela coloca que sim, diversos estudos sobre isso foram publicados ao longo dos meses de pandemia. Então, ela é eficaz? Sim. E como é que ele faz para provar que isso é eficaz? Ele traz dados, né? Ó, eu tenho aqui a recomendação da própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, qual o posicionamento que a OMS tem sobre o uso de máscara, que é favorável. Então, a Organização Mundial de Saúde, além de testes científicos publicados em grandes revistas médicas, comprovando a sua eficácia. Olha aqui, pessoal. Ele diz que sim, há comprovação científica sobre o uso das máscaras, sobre a eficácia delas. Como é que ele diz isso? Que ele fala que a própria OMS concorda, tá bom? Posicionamento favorável ao seu uso. E eu também tenho dados estatísticos, pesquisas feitas em laboratórios que comprovam a sua eficácia. E informação importante, né? Esses testes, essas pesquisas, elas foram publicadas em grandes revistas médicas, beleza? Oitava, estamos acabando. Calma aí, pessoal, estamos acabando, viu? Oitava, a reportagem apresenta elementos que não são próprios do gênero notícia. Entre eles, levantamento de dados, entrevista com testemunha, especialista e uma análise detalhada dos fatos. Até mesmo porque para mim ter uma conclusão, uma opinião, eu preciso desses fatos. Embora preze pela objetividade, característica importante dos gêneros jornalísticos, a reportagem invariavelmente apresenta um retrato do assunto a partir de um ângulo pessoal ou impessoal. Bom, imagine só que você é jornalista, você precisa falar sobre o uso das máscaras, você passa a pesquisar, passa a estudar, encontra dados, informações, pesquisas, publicações. E aí você passa a ter uma opinião e você vai começar a direcionar o seu leitor para aquela opinião, tá bom? Então, ela tem um ângulo mais pessoal. Isso mesmo. Mesmo que apareça aí de maneira sutil, mas ela é pessoal, tá bom? Diferente lá da notícia, que o intuito é só informar, só transmitir informação. Então, ela é impessoal. Já a reportagem, ela tem um ângulo assim mais pessoal. A gente consegue ver por conta dessas pesquisas, perceba que o tempo todo essa reportagem é para falar da eficácia das máscaras, o quanto elas são boas, o quanto elas são importantes, o quanto elas ajudam, tá bom? Então tem um ângulo mais pessoal. Opa, já foi com resposta aí, perdão. Vamos lá. Baseando-se na sua resposta anterior, qual o posicionamento dos repórteres a respeito do uso da máscara? São a favor ou contra? Justifique. Bom, pessoal, são a favor, né? Todo tempo no texto ele coloca que a Organização Mundial de Saúde tem um posicionamento favorável, que foram divulgadas aí muitas pesquisas em revistas científicas renomadas no mundo, colocando que também são favoráveis. Inclusive ele coloca sim, é favorável, sim, elas ajudam, sim, elas protegem. Em vários momentos a gente consegue enxergar esse posicionamento aí dentro do texto, tá bom? Então, pois em vários momentos, no texto, traz-se à tona pesquisas e posicionamento da OMS sobre a recomendação do seu uso e a sua eficácia na prevenção da Covid-19. Tá? Inclusive, lá naquela parte que ele coloca por que usar máscara, ele explica, né, sobre como é que é feita a transmissão do coronavírus e o quanto que essa máscara pode funcionar como barreira física. Tá bom, pessoal? Então é isso, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da nossa aula, um pouco corrida, né? Mas é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado bastante. Estudem, revisem, tirem as dúvidas de vocês, ok? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Saúde a todos e à família.